Bom, queridos alunos, a gente está aqui na parte 3, discutindo o que é ciência, né? E na aula passada, a gente tinha terminado falando um pouquinho sobre uma grande mudança de paradigma, né? Então, aqui a gente tem teologia natural, a quebra de paradigmas, né? Que qual que era o centro da civilização? Qual que era o centro da sociedade medieval? Coisa mais importante, que eles construíam vilarejos, construíam uma catedral inteira. Deus. Então, Deus era o centro de tudo. E as pessoas achavam que sabiam tudo. Quer dizer, não a pessoa individualmente, mas sabia-se de tudo. Porque quem tinha lido a Bíblia sabia de tudo. A mesma coisa acontecia entre os árabes, né? A civilização islâmica. Quem tinha lido o Corão sabia de tudo que precisava se saber. Então, essa ideia de que, né, pelo menos algumas pessoas dentro da sociedade já leram toda a Bíblia, o único livro realmente importante, e sabe de tudo que a gente precisa saber sobre o universo, isso aí era dado, né? Mas, com Francis Bacon, a gente descobriu a ignorância, né? Inclusive, a frase principal da ciência é ignoramos, né? A gente não sabe o motivo das coisas. Ah, Deus. Mas não, Deus é excluído, porque Deus não é uma boa explicação para explicar as causas naturais das coisas. Tá? Então, as causas naturais têm as causas teológicas, né? Mas essas aí têm que ser excluídas dentro da ciência, porque a ciência só vale fatos e que pode ser deduzido a partir desses fatos. E a gente começa com a explicação de que uma causas naturais explicam as coisas, que era a ideia dos gregos, né? Mas com Francis Bacon a gente descobriu um método muito poderoso de escolher entre alternativas, né? Explicações alternativas. E de repente, essa admissão que a gente não sabe, ignoramos, né? Tem várias opiniões escritas aí pelos gregos, pelos romanos, mas ninguém sabe nada. E só os fatos importam, e esses a gente vai determinar experimentalmente. A descoberta da ignorância é super importante, porque veja esse mapa aqui. Esse aqui é um mapa medieval, né? Então, se vocês olharem de cabeça para baixo, né? Aqui tem a Europa. E aí o que eles conheciam da África. E aqui, ó, Polana, deve ser a Polônia, Tartária, né? Os tártaros, Mar Negro, Mar Cáspio, né? Aqui, pronto, acaba. Tudo. No fundo, esse mapa aqui, né, de 1457 para 1459, ele diz tudo da mentalidade europeia da época. Fechada, tapada, acha que sabe tudo. E o que não sabe, não importa. Vamos comparar isso aí, depois, né, da descoberta da ignorância, né, Galileu Galilei, né, a gente, de repente, isso aqui é o mapa mundi Salviati, 1525. O Salviati sabia mais ou menos o tamanho da Terra. Ele aí pôs a Europa aqui, a África tinha sido explorada, a Índia aí vazio, para cima vazio. E as Américas tinham sido exploradas por Américo Vespúcio. Mas veja, e a gente ignora o que que tem. Agora, o que que você sente no seu coração quando você vê um mapa assim? Você sente uma vontade louca de mandar navios e descobrir os buracos vazios do mapa. Então, uma visão tacanha, tapada, baseada em Deus, né? E que você sabe tudo, então você não precisa saber mais nada. E aqui, a visão baseada do... Sabemos algumas coisas, mas ignoramos muitas coisas. Então, essa ignorância foi colocada no mapa, né? A gente não sabe o que, que tem aqui. Isso aí gera vontade de explorar. Isso é ciência. A ciência sabe que a gente não sabe tudo. E sabe que Deus, Maomé, Alá, Buda, quem seja, não é a resposta. E para você conhecer, você tem que usar um instrumento extremamente poderoso, que é a ciência. Porque ignoramos o motivo das coisas, mas dá para aprendê-las. É só usar a ciência. Bom, essa mudança de mentalidade atinge seu ápice em René Descartes. Então, Descartes é super importante, né? Ele foi um filósofo, um físico e matemático francês, né?
Ele é fundador da filosofia moderna e pai da matemática moderna. E é considerado um dos pensadores mais importantes e influentes da história do pensamento ocidental. Então, Descartes ele inventou o método cartesiano, né, que juntou a, a geometria com a álgebra, quando você fazia gráficos, e você botava as funções, né? E ele também fez contribuições estupendas na filosofia da ciência, porque ele meio que formaliza as coisas que Francis Bacon e Galileu Galilei e vários pensadores começam a descobrir, né? Essa fusão da álgebra e geometria, que gerou a geometria analítica, o sistema de coordenadas que hoje leva seu nome, né? O sistema cartesiano, né? Mapas. E para a Revolução Científica, ele foi uma figura-chave, porque ele formalizou. É, ele tem um método, né? Ele escreveu um livro, né? É, descrevendo o método, né? Muitos especialistas afirmam que a partir de Descartes inaugurou-se o racionalismo da Idade Moderna. Então, o racionalismo tem as bases em cima da visão do René Descartes. O René Descartes é diferente, porque na visão medieval, Deus é tudo e Deus ilumina. E René Descartes, não, a razão é uma luz, um facho de luz que rompe as trevas. E com a razão você ilumina os problemas e as soluções. Então, né, a razão é tudo. É, ele definiu a tese que a dúvida, você não sabe, ignoramos, a dúvida é o primeiro passo para chegar ao conhecimento. Então, veja, se você não tem dúvida, você não chega no conhecimento. Você fica plantado achando que a Terra é plana. Você fica plantado, né, achando que já sabe tudo. Você não sabe nada. Né? Então, a dúvida é o primeiro passo para chegar ao conhecimento. Quem sabe tudo não sabe nada, porque não reconhece a sua própria ignorância. Né? Se a gente só pode dizer se alguma coisa né, existe se essa coisa pudesse ser provada, sendo o ato de duvidar indubitável. Mas então ele tirou, né, cogito ergo sum. Eu penso, logo eu existo. Então veja, essa é a base da filosofia dele. Então, baseado nessa frase, Descartes busca provar a existência do próprio eu. É, se eu duvido, eu existo. Se eu penso, eu logo existo. E ele também, ele era religioso, só que ele não aceitou simplesmente a religião. E ele queria provar a existência de Deus, né? Então, é, ele busca provar sua existência e a existência de Deus. Ele também tem um método cartesiano do Descartes, que tem 4 regras básicas. Primeira coisa que você tem que aceitar o que os antigos fizeram, mas você só aceita aquilo que você consegue provar. E quando você tem um problema, a primeira regra que você faz é verificar se existem evidências reais e indubitáveis acerca do fenômeno ou coisa a ser estudada. Então, esse é o primeiro passo. Existe evidências reais? Ou será que ele era dela? Segunda coisa é analisar, ou seja, dividir ao máximo as coisas em suas unidades mais simples e estudar essas coisas mais simples. Isso é chamado de reducionismo. Reduz o problema em partes. A segunda coisa é sintetizar, ou seja, agrupar novamente as unidades dadas em um todo verdadeiro. E, finalmente, você vai enumerar todas as conclusões e princípios utilizados, a fim de manter a ordem do pensamento. Então, você tem que verificar, analisar, sintetizar e enumerar. Esse método é o reducionismo de Descartes. E muitas vezes, reducionismo, a gente tem que ser horrorista. Negativo. Porque quando você pode usar o reducionismo, a ciência avança muito rápido. Então, por exemplo, a bioquímica, que é uma coisa mais simples, ela começou a viajar muito rápido. A biologia molecular, que é mais simples, começou a avançar muito rápido, principalmente porque o reducionismo funciona bem nessas áreas. Só que áreas como a ecologia, aí você tem que usar mais do que reducionismo. E aí, realmente, você precisa de ser holista também, né? A área era muito holista, né? Ou seja, juntava o todo.
Mas quando o problema pode ser reduzido em partes menores, que aí você compreende, une tudo, né? Aí você sintetiza e agrupa novamente as unidades dadas em um todo verdadeiro. Nossa, esse método é muito poderoso. E as ideias de Descartes foram usadas pelo Sir Isaac Newton. Então, Isaac Newton, ele seguiu o caminho trilhado pelo Descartes. E ele foi muito além. Porque ele é um cientista inglês, né, desse período aí, 1643 a 1727. E ele é mais reconhecido como físico e matemático, né? Embora ele foi um monte de coisa. Ele foi alquimista, ele foi astrônomo, ele foi filósofo natural e teólogo. A sua obra mais importante é Filosofia Naturalis, Princípio Matemática, é considerada uma das mais influentes na história da ciência. Então, Filosofia Naturalis, Princípio Matemática. Ou seja, ele estudou a natureza usando princípios matemáticos. Tá? Publicada em 1677, ela descreve a lei de gravitação universal e as três leis de Newton, que fundamentam a mecânica clássica. Vocês aprenderam na física. Veja, tudo que vocês aprendem, tudo que vocês fizeram na vida, foi preparando vocês para fazer genética evolutiva. O objetivo da sua vida foi se preparar para a genética evolutiva, que une todo o conhecimento de vocês e leva vocês para o coração da evolução. O coração da evolução é genética. Bom, ao demonstrar a consistência do que havia entre o seu sistema e as leis de Kepler do movimento dos planetas, foi o primeiro a demonstrar que os movimentos de objetos tanto da Terra como de outros corpos celestes são governados pelo mesmo conjunto de leis naturais. Veja, o poder unificador, né, e profético de suas leis era centrado na revolução científica, no método de Descartes, no avanço do helicentrismo e na noção que a investigação racional, Descartes, pode revelar o funcionamento intrínseco da natureza. Ele foi além de Francis Bacon, ele foi além de Descartes. E né, a gente nota um antes e depois dentro da ciência. Depois do Isaac Newton, a física se tornou a rainha da ciência e todo mundo, inclusive Darwin, queriam ser Isaac Newton, criar princípios e leis universais, organizando essa ciência através de uma mega teoria. Muitos, né, em uma pesquisa, né, da Royal Society, Newton foi considerado o cientista que causou o maior impacto na história da ciência. Provavelmente Darwin, o segundo, né, acreditava que a função da ciência era descobrir leis universais e enunciá-las de forma precisa e racional. Então, descobrir leis e juntá-las num todo teórico, isso é super importante. Né? E era o que ele pegou o sonho de Descartes e levou além. Né? Tanto que, ó, veja, 100 anos depois, né, Napoleão, então, em 1815, ele, ele foi dar umas medalhas para Laplace, né? E Laplace tinha proposto uma teoria de origem do sistema solar a partir de uma nuvem, né? Um disco de pó em volta do Sol, né? Então ele falou de que uma névoa pode dar origem a planetas. Ele mostrou usando a lei de gravitação universal, né? Do Newton, a gravitação universal, né? Então, isso aí foi questão feita, né? Napoleão ficou sabendo de que o Laplace era agnóstico, né? Não seguia nenhuma religião então ele perguntou pro Napoleão perguntou para Laplace, né? E aí, Laplace? E Deus? Onde está Deus na sua teoria? E ele respondeu: Je ne vais pas besoin de cette hipótese lá. Ou seja, eu não preciso dessa hipótese para descrever isso. Pô, isso aí é a essência da ciência. Sobrenatural é excluído. Você usa as leis da física, da biologia, o que seja, né? Você usa, né, o método científico para explicar as coisas. Você exclui o sobrenatural, né?
Então, veja, pelo menos dentro dos cientistas, existe um consenso de que a gente tem que usar o método científico, né? Mas isso aí não significa que as pessoas não eram altamente religiosas, né? Porque todo mundo era criacionista pelos olhos de hoje em dia, né? Inclusive Newton, Lavoisier, que é o químico, né? Linnaeus, né? Então, Carolus Linnaeus, né? É a figura mais importante da biologia, né? Do século XVIII, né? Por quê? Ele publicou, ele era médico, né? Mas além de ser médico, ele era botânico, zoólogo, né? Um sueco, né? E foi criador da nomenclatura binomial, né? Linneana, né? Para classificação científica. Por isso que ele é considerado o pai da taxonomia moderna. Antes dele, quando você ia falar de alguma coisa, você fala, escrevia lá, né? De que, eu vi um morcego, né? Mas veja, morcego, que morcego? Eu estou aqui descrevendo, eu vi um morcego marrom, né? Mas, morcego, tá, tudo bem em português. Morciélago em espanhol, né? Pipistrela em italiano, né? Chauve-souris em francês, né? Fledermaus em alemão, né? Bat, Batman, bats em inglês, né? Um, tá, qual morcego? Os cientistas eram, né, uma porcentagem pequena da população. E eles se comunicavam através de cartas, né? E claro que para cada um falar uma língua. O Linnaeus falava sueco. Então eles usavam o latim, que era a língua do Império Romano, e que era usado pelo sobrevivente, o herdeiro do Império Romano, a igreja. Né? E a igreja, então, era o que mantinha a unidade do mundo medieval. E foi herdado, então, na Renascença, todo mundo com cultura tinha lido as obras gregas e latim, né? Então, em grego e latim. Conhecíamos todas as histórias clássicas, né? E Aristóteles e assim por diante. Então, escrever em latim era uma coisa que tornava o que se publicava factível de ser lido por qualquer pessoa. E o Linnaeus ele teve a ideia de criar uma nomenclatura científica, né, única, em que você descrevia uma espécie a partir, né, no sistema Naturae de Regnatria Naturae, né, dos reinos da natureza, segundo classes, ordens, gêneros e espécies, e com características, diferenças, sinônimos e localidades. Tomos 1, né? Então, entre 1775 até 1758, ele publicava o sistema Natura e ia incluindo cada vez mais espécies conforme elas eram descritas, né? Até hoje ele segue. E adivinha para quem que ele dedicou esse livro? Ad maiorem Dei gloriam, para a glória maior de Deus. Então, né, todo mundo é criacionista. Só que uma coisa que é interessante vocês perceberem, essa ideia aqui, que era dos gregos, uma escala natural, uma cadeia natural, então, às vezes é uma escada, né? E às vezes é uma cadeia, né? Uma, um, uma corrente, né? Por isso que a gente fala de elo perdido, né? Que você vê, ó, rochas, chamas, plantas, animais e homem. Isso aí, o homem está no ápice da natureza. Essa escala continua ascendendo, né? Aí você tem o céu está para o céu, né? Como as rochas estão para, né? O substrato onde ficam, né? No céu ficam os anjos e acima dos anjos está Deus. Essa grande cadeia de seres, o seu exemplar máximo na Terra é o homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Então essa ideia que a natureza está organizada numa escada, numa corrente, ela é importante até hoje, né? E né, o próprio Linnaeus, ele organizou, e ele estava imaginando que Linnaeus começou pensando em minhoca, né? E foi ficando cada vez mais complexo. E, ou talvez, ele pensou ameba, né? Aí depois foi subindo, né? E, basicamente, se você tem elos entre os homens e as rochas, tem elo entre os homens e os outros animais, né? Esses outros, né? Esse elo seria os primatas. E dentro dos primatas deveria ter alguma coisa entre o homem e os macacos. E, na verdade, ele
não tinha um bicho na mão, né? Mas ele sabia que, então, esse aqui são os antropomorfos de leão, que seriam intermediários. Então, veja, a escada é estática, parada, né? Não é uma escada rolante que nem na evolução, né? A gente já viu de que essa visão da evolução está errada, né? Na verdade, é uma árvore filogenética, segundo Darwin, né? Mas nessa época, e na época do Lamarck, né, quando as pessoas começaram a pensar sobre a evolução, a maioria imaginava como se fosse uma escada ascendente, né? E entre o homem e os outros animais, teria alguma coisa. E o Linnaeus, ele sabia, né, de histórias, por exemplo, de homens com cauda nas montanhas do Cáucaso, e homens peludos, né, talvez o Yeti, nas montanhas do Nepal, e homens com pelos pretos, né, que moravam na floresta do Congo, na África. Para esses homens com pelo preto, claro que é o chimpanzé e o gorila, são relatos de marinheiros. E na Malásia e aquela região ali da Indonésia, você teria homens de pelos vermelhos que moram nas florestas. Quem que é? O orangotango. Então, ele, enquanto que ele não tinha evidência desses seres, só lendas e histórias de marinheiros, ele incorporou eles na classificação deles porque fazia sentido, tanto que ele não tinha dúvida que o homem é um primata. Porque o homem tem um polegar oponível, tem unhas, igual os macacos, o gorila e assim por diante. Quer dizer, os macacos, eu não conheci o gorila, né? Mas a gente tem 32 dentes, né? Igual aos macacos. A gente tem os olhos voltados para frente, né? Em um copo, né? Que é diferente do cachorro, né? Isso aí é semelhante aos macacos. E o tipo de ouvido que a gente tem é semelhante aos macacos. E o tipo de útero que a gente tem é igual aos macacos. Então, na verdade, tudo que o homem tem anatomicamente é como se fosse um macaco. Então, ele classificou o homem como um primata. Primata com alma, né? O ápice das seres vivos da Terra. Mas ele, como ele sendo o fundador da sistemática, não teve dúvida que as nossas características colocam a gente no meio dos macacos, né? Ele era criacionista. Bom, e a idade da Terra? James Ussher, em 1650, o arcebispo de Ussher, na Irlanda, né? Ele fez ele pegou as árvores genealógicas da Bíblia e foi contando tudo tal quando escrito no Antigo Testamento, e ele calculou que a Terra teria sido criada no dia 23 de outubro, ou seja, vai fazer aniversário, né? No ano de 4004 a.C., pelas 9 horas da manhã. Ó, precisão, hein? Só lendo a Bíblia. Então, o James Ussher, enquanto que ele fazia parte da Idade da Razão, ele foi influenciado muito com a ideia da Bíblia, né? Que a Bíblia tem todas as respostas. Aí ele usou a Bíblia do jeito que ninguém deve usar. Ele interpretou a Bíblia literalmente, ipsilípteris. Isso aí leva a erro, né? Pois a Bíblia não é um livro, texto de ciência, né? O objetivo da Bíblia é outro. E ela usa linguagem metafórica, né? Lábios doces como mel. Não significa que se você cortar os lábios e botar na xícara, vai deixar a xícara doce. Né? Isso aí é uma metáfora. Então, a linguagem metafórica da Bíblia faz ela um péssimo livro, texto da ciência. Ela não descreve as coisas. Né? Então, por exemplo, a história de Gênesis deve ser interpretada como Deus fez o mundo. Mas você ficar olhando os detalhes e achar que foi daquele jeito, é uma metáfora. Né? Não pode ser interpretado literalmente. E o James Ussher cometeu esse erro. Né? Bom, o maior problema dessa visão de que a Terra é muito recente são os fósseis, né? Então, as pessoas começaram a achar cada vez mais fósseis. Então, aqui de répteis gigantes, de mamíferos gigantes, réptil gigante, né? Então, aqui esses dois aqui, A e B, são dinossauros. C é um mamífero, né? Aqui é um tubarão do Cambriano, né? Ele tem essa estrutura aqui na cabeça que é usada para, como alguns aviões carregam um disco em cima e para detectar com radar, né, a presença de jatos e mísseis inimigos, né? Então isso aí a gente acredita que é um sensor, né? Os tubarões podem detectar eletricidade. Esses tubarões eles viviam em água doce e turva, né? Como a Amazônia, né? Então aparentemente se detectar eletricamente
os outros peixes eram importantes para esses tubarões, né? E aqui a gente tem crânio de dois anfíbios também antigos, né, do, do Carbonífero, né? Então, são fósseis de coisas que não tem um sapo com a cabeça de bumerangue. Né? Essas coisas não deveriam estar vivas. Bom, aí a gente tem uma. Então, os fósseis sugerem que a Terra é antiga, né? Porque isso sucede ao longo do tempo e as espécies têm sua origem em um momento em que elas somem distintos, né? Então isso aí levou a um problema, né? De que era factível de ser resolvido, né? E seria resolvido talvez através de catastrofismo, né? Então, é, não é construir uma arca, não coube todos os bichos na arca, e todos os dinossauros ficaram de fora, né? Por isso que eles se extinguiram, né? E tem um problema com essa hipótese, que na verdade os dinossauros não viveram junto com os mamíferos e esses répteis aqui, esse tubarão, eles são super antigos. Eles não são da era dos répteis, né? Aqui a gente tem três eras: a era dos mamíferos, o C, A e B, a era dos répteis, e aqui D, E e F é uma época super antiga, né? No começo da colonização da Terra, que aparecem os primeiros anfíbios, né? E as águas turvas, né? Dos rios, né, nessas florestas tropicais, né? Então, isso aí, né, na verdade, você precisa de... Então, ó, veja, o pessoal saiu do criacionismo, né, simples. Eles tinham entrado no criacionismo com extinção, mas eles perceberam que as faunas se sucedem ao longo do tempo. Então, a maioria dos cientistas acreditavam que talvez tivesse uma série de criações sucessivas. Então, Deus destruía tudo, aí você via rochas mudavam, né, como os fósseis mudavam, porque Deus tinha chegado e falado, chega de anfíbio. Aí adicionava os répteis, depois chega de répteis e dinossauros. Aí adicionava as aves e os mamíferos, né? Então, as questões sucessivas com catástrofes, levando a depósitos de rochas e assim por diante, por vulcanismo e por inundações e assim por diante, é uma visão, né? Agora, na época do Conde Buffon, então 100 anos depois, né, 1749, o Conde Buffon, né, que era um cientista poderoso, propõe, né, Georges-Louis Lequier, Conde de Buffon, né? Ele propõe que a Terra possui 75 mil anos de existência, ou seja, bem mais velha do que 6 mil anos, né? E ele usou para atribuir a cidade, não a Bíblia, né? Porque a Bíblia não deve ser usada como fonte de hipótese, né? Porque ela usa linguagem metafórica, né? Ela não é para ser interpretada literalmente. E ele usou isso aí, foi dade atribuída a cálculos complexos sobre o processo de arrefecimento do núcleo terrestre. Ele propôs que seria como se fosse uma bola de ferro e estava esfriando, né? Então demorou 75 mil anos para esfriar para a temperatura atual, começando numa temperatura quente. Então veja, a idade da Terra era antiga. E Buffon ele também propôs uma teoria de evolução. Ele percebeu que, né, ao longo do registro fóssil, você tem esses fitossauros, eram parecidos com jacarés, né? Só que as narinas não estão na ponta, elas estão que nem uma baleia, né? Um golfinho, né? Entre os olhos, né? Então, eles eram comuns antes dos crocodilos, né? E eles meio que se extinguem e depois são substituídos, né? No começo do Jurássico pelos crocodilos. Só que os fitossauros, eles mudam ao longo do tempo. E aí o Buffon falou que eles mudam porque viver em água quente, um pântano, muda, vai degradando, né? Então as cópias não são perfeitas. Então ele propôs que as peças não eram fixas, que elas mudavam ao longo do tempo. Ele propôs e falou, alguém seria levado a acreditar nisso, mas aí ele mesmo rejeita. Mas é óbvio que, na verdade, ele acreditava que as espécies evoluíam. Inclusive, ele uma vez propõe, né, ele é pai da biogeografia, né, porque ele propõe uma teoria de como para explicar uma coisa que ele achou curiosa, que a África e a América do Sul eles têm um clima semelhante e uma vegetação parecida, né? Savanas e florestas tropicais. E o Brasil tem a Amazônia e tem o Cerrado, né? Então é semelhante, mas as espécies animais são completamente diferentes. Eles têm girafas, elefantes, leões, e a gente tem onça, tatu,
preguiça, um gambá, né? Que são bichos completamente diferentes. E ele falou, eles saíram do Éden e foram andando até chegar nos seus lugares. Conforme a água baixava, depois da Arca de Noé, da inundação, esses animais foram se dispersando. E o calor e o frio e assim por diante foi mudando eles. Na verdade, provavelmente, o Monte Ararat sobreviveu e na parte de cima ficaram os bichos de frio e na parte de baixo desse calor e eles se dispersaram pelo mundo. Só que a longa caminhada fez eles mudarem, ou seja, ele acreditava que as espécies não eram fixas, né? Então, como todo mundo na época, ele era criacionista, mas as ideias dele eram moldadas, né? Pela ele tentava usar a razão para descobrir os padrões, né? Então, essa observação dele, que é a África e o Brasil, tem, né, e a América do Sul, né, tem floras e climas semelhantes, mas animais diferentes, a proposta dele é que eles foram andando até lá e mudaram no caminho, sugere que as espécies não são constantes. Então, ele era evolucionista. E quanto mais a gente depois, né, com a idade da razão e o desenvolvimento, inclusive, né, eventualmente a gente tinha máquinas a vapor, né, então no final do século XVIII surgiram as máquinas a vapor que aumentaram muito a mineração, né, bombeavam água e assim por diante. Isso aí levou a uma revolução, que é a revolução industrial, né? E para alimentar a indústria, a gente tinha que saber onde estão os minérios, né, o carvão e assim por diante. E é bom usar fósseis, porque os fósseis estão associados a certas rochas. Então, você está acabando e você encontra um fóssil e fala, isso aqui é né, a zona de fusulina, né? Então, na verdade, a gente está no Estroniano e a gente tem que cavar para cima, porque para cima está o Missuriano e é onde a gente encontra o, né, carvão, né? Então, saber onde você estava cavando era muito importante. Então, os geólogos criacionistas criaram uma ordem para os fósseis. E era importante essa ordem. Ela tinha, né? O que é antigo e o que é novo tem que ser bem estabelecido, porque senão você cava no lugar errado. Bom, então, e aqui, né? Dentes de porco se encontra com grande abundância, né? Onde tem porco, aí no registro fóssil você encontra eles. E eles são espécies que duram, né? Então, por exemplo, esse Potacomoeros shawnee viveu entre 3,8 e 1,8 milhões de anos. Né? Então, você encontra esse dente, você sabe qual que é o período. Se ele coexiste com Metridichiorus onense, você fala, é por volta de 2 milhões de anos, tá? Então, os fósseis isso aqui aquáticos, né, de foraminíferos. Isso aqui terrestres, né, de porcos. Isso aí te ajuda a datar através de uma estratigrafia biológica. Então, os fósseis são usados para datar as rochas, né? E hoje em dia a gente tem um monte de outras ferramentas, né? Pois, né, eles tinham superposição direta, o que está embaixo é mais antigo, o que foi colocado em cima veio depois, né? E aí você tem seres humanos no começo, depois você tem mamutes, e depois você tem dinossauros, depois você tem é, anfíbios, e depois você não tem nada. Só tem coisa no mar e não tem nada na terra. Né? Então, isso aí é usado para datar as rochas por superposição direta, né? O que está embaixo é mais antigo, né? E eles também tinham biostratigrafia, né? Comparação dos fósseis. Né? E também eles tinham litostratigrafia, né? Correlação, comparação do sedimento e da química das rochas, né? Hoje em dia a gente tem os radioisótopos, desde carbono 14, né? Até potássio argônio, né? Então, de que o carbono 14 é para as rochas mais recentes e potássio argônio para as rochas antigas, né? E hoje em dia a gente também tem a estratigrafia paleomagnética, né? Que o polo muda de lugar e as rochas aí gravam essa mudança de é como se fosse um código de barras, né? Então você cava e compara o magnetismo dessa coluna de rocha e você aí detecta um código de barras que te diz onde você está, né? E claro que no mar você tem os radioisótopos, né? De que a concha né, dos seres marinhos ela incorpora mais ou menos oxigênio, 18.
né, em relação ao oxigênio 16, conforme está mais quente ou mais frio. Então, isso aí dá uma ideia da temperatura da água. Então, você junta tudo. Hoje em dia, a gente tem uma ideia bem precisa, inclusive a gente tem datas. E a bioestratigrafia não te dá datas, né? A gente dá uma sensação de que as coisas são antigas, porque, digamos, esses sedimentos são do rio de um rio, e aqui pode ter, sei lá, 100 mil sedimentos. Então, ou seja, na primavera vão os sedimentos mais pesados, e no resto do ano é o sedimento mais fino. Então, você tem um monte de linhazinhas que marcam cada ano que passou. E você consegue 100 mil anos fácil. Então, isso aí sugere que, que a Terra, provavelmente, era muito mais antiga do que o Conde Buffon. Porque 75 mil anos não dá para depositar todas as rochas que tem, né? Agora, uma coisa também interessante no registro fóssil é de que, primeiro, você não tem plantas lá, né, na Terra. Aí no Siluriano para o Devoniano aparecem as primeiras plantas. Aí aparecem, né, os, né, club mosses, horsetails, né? Então você vê todas essas, ah, né, samambaias e assim por diante, né, criptógamas, né? Aí depois, Pteridófitas, né? Então, criptógamas aqui, né? Pteridófitas. Aí depois a gente tem as coníferas, né? E a partir dessas samambaias com semente, a gente tem a evolução de cicadares, ginkgoares, ginkgo, né? Que é uma árvore super antiga, né? E finalmente as angiospermas se desenvolvem dentro das cicadares, né? Então, ela se sucede ao longo do tempo. Então, indo do mais simples para o mais complexo. A mesma coisa acontece com os animais, né? Você tem peixes, né? Devoniano, né? A época dos peixes, então veja, as plantas entram na Terra no Siluriano, aí depois vem os invertebrados. Aí, finalmente, os peixes, no final do Devoniano, dão origem aos anfíbios, e os anfíbios dão origem aos répteis, os répteis mamariformes, que dão origem aos mamíferos, os répteis, né? Dão origem à tartaruga, lagarta, cobra, jacaré, né? E aí os dinossauros que dão origem no Jurássico às aves, né? Então, veja, as angiospermas coincidem com os mamíferos e as aves, eles conseguiram aproveitar. E também a explosão das borboletas, das abelhas, né, que fazem polinização das plantas, né? E as moscas de frutas, né, que põem os ovos nas frutas, né? Então, novos recursos, novos organismos para aproveitar esses recursos, né? Bom, Georges Cuvier é um anatomista, né? Ó, veja, a gente está no século imediatamente anterior da água. Então, a gente vai parar esse bloco aqui. A gente tem que ter, terminando o terceiro bloco, no próximo bloco, a gente fala no crime intelectual imediatamente antes do Darwin se comparar ao meio científico, né? E por que ele achava que o problema principal da sua época era o da origem das espécies, né? Então, deixa eu dar um tchau para vocês aqui e parar a gravação, né? Então, vou interromper a gravação. Então, tchau para vocês. Terminamos o bloco 3 e vamos para o bloco 4, né, na introdução à ciência, no próximo bloco.